Olá pessoal, bem-vindo novamente à casa da Luana. E hoje vou fazer uma receita especial por aqui, um bolo de iogurte. Isso mesmo, nós vamos usar na base iogurte natural. É um bolo super saudável, fofinho e você vai ver que é muito simples de fazer. E o resultado, olha gente, ó, uma delícia. Então fica comigo no vídeo que eu vou mostrar o passo a passo, toda a receita, o modo de fazer e depois eu vou te mostrar o resultado que vai ficar maravilhoso. Vem comigo! Pessoal, para nossa receita eu já separei aqui todos os ingredientes. Eu já falei em outro vídeo da importância da gente colocar à nossa disposição todos os ingredientes que a gente vai usar para facilitar a receita e também para a gente ter certeza que temos todos os ingredientes em quantidade suficiente. Isso faz com que a nossa receita seja mais ágil e a gente não perca nenhum tempo da receita ou tempo procurando, tendo que catar aí dentro da nossa despensa algum ingrediente que faltou. Então aqui eu já separei, eu já pesei e medi todos os ingredientes e eu vou mostrar para vocês aqui como fazer esse bolo de iogurte que vai ficar delicioso para um café da tarde, para um café da manhã, para receber uma visita. Então ele é um bolo muito versátil. Nós temos aqui aproximadamente 4 xícaras de farinha, 2 xícaras de açúcar, 2 copos de iogurte natural. Esse iogurte natural aqui eu mesma fiz, já tem um vídeo aí no canal que mostra como fazer esse iogurte das estrelas, esse iogurte que fica maravilhoso, que ele é coringa também para você comer no café da manhã, para você comer no lanche da tarde e inclusive aqui para usar no nosso bolo. Então vou deixar o link do vídeo aí e você pode ver como você vai fazer esse iogurte natural aqui. Nós temos aqui 2 colheres de manteiga em temperatura ambiente. Eu já dei uma derretidinha nela para ela não ficar tão grossa, mas pode ser em temperatura ambiente. Nós temos 2 colheres de nata. Eu tenho 4 ovos, eu já separei a clara e a gema. Na clara eu adicionei uma pitada de sal e o fermento químico aqui, o fermento para bolo. Luana, por que uma pitada de sal na clara? Quando a gente bate a clara em neve, para a neve da clara ficar mais durinha, é ideal a gente colocar uma pitada de sal. Além disso, o sal dentro de uma receita doce, ele faz com que o sabor do doce fique um pouco mais acentuado, sem você estar precisando colocar muito açúcar. Então essa dica é uma dica preciosa que eu já coloquei uma pitada de sal, é bem pouquinho, tá gente? É só uma pitadinha mesmo, então isso vai ajudar a firmar a clara e também realçar aí o sabor do nosso doce. Reunido todos os ingredientes, vamos para o preparo. Então, a primeira etapa é bater as nossas claras em neve. Então, eu vou colocar aqui no pote e vou para a minha batedeira, que já está aqui preparada. Eu vou bater as claras em neve num ponto bem duro e depois a gente vai reservar essas claras em neve que vai ser agregado à nossa receita ao final do processo. Então, não perca o time aqui. Vamos lá? Vamos bater essa clara em neve. Vamos lá, pessoal, vamos bater aqui as nossas claras em neve. Pessoal, qual é o ponto ideal? É o ponto de pico, tá? Então, esse é o ponto ideal da clara em neve para o nosso bolo. Agora eu vou reservar. Agora eu vou reservar essa clara em neve e vou começar com os outros ingredientes. Só para lembrar, pessoal,
Na clara em neve, eu não coloquei o açúcar ainda está aqui. Aqui é só a clara mesmo em neve. O açúcar agora eu vou dissolver junto com os outros ingredientes na massa principal. Esse aqui eu vou reservar. Então, continuando a nossa receita, na travessa maior, eu vou colocar aqui as 4 gemas. A manteiga. E o açúcar. Como eu já medi, eu vou colocar todo o açúcar, mas aqui nós temos aproximadamente 2 xícaras de açúcar. Eu vou começar a misturar isso com a batedeira até o açúcar dissolver. Quanto mais você bater, quanto mais dissolvido, melhor vai ficar. Nós já temos aqui um creme. O açúcar ainda não está todo dissolvido, eu consigo sentir que ele ainda não está, mas nós já vamos colocar agora outros ingredientes. Então, agora eu vou incorporar a nata, 2 colheres de nata. E o iogurte. E voltamos para o processo de bater. Gente, bem misturado, bem batido. Lembrando, se você estiver batendo a mão com o fouet, também dá, tá, pessoal? Eu estou fazendo com a batedeira, mas também dá. E agora a gente vai incorporar a farinha. Mas eu não vou colocar as 4 xícaras de farinha de uma vez só. Por quê? Porque pode ser que essa massa não incorpore as 4 xícaras de farinha. Então, você precisa estar aí controlando o ponto da massa, tá? Para que ela não fique muito pesada. Porque se a massa ficar muito pesada, você vai ter um bolo duro, um bolo seco, um bolo que não vai crescer. Então, essa é uma dica muito interessante. Você precisa colocar e ir agregando a farinha de acordo com a textura da sua massa. Então, eu separei as 4 xícaras, porém, pode ser que eu não vá colocar as 4 xícaras. Então, a gente vai incorporando aos poucos. Então, aqui eu vou pegar uma colher. Se você estiver batendo com fouet, eu oriento você a peneirar a farinha, porque ela já vai sair mais soltinha. Como eu estou fazendo isso com uma batedeira, eu não vou peneirar, tá? Eu vou simplesmente agregar aqui a farinha. Então, como eu sei que o meu bolo vai aproximadamente as 4 xícaras, eu vou colocar já uma boa quantidade de farinha para começar a bater. Ok? Agora vamos bater. Olha só, gente, parece que a massa tá dura, né? Mas quando a gente incorporar as claras em neve, ela vai ficar mais soltinha. Então, agora, com esse ponto aqui, eu vou bater por uns 3 a 5 minutos para ela ficar bem soltinha, tá? Antes de colocar as claras em neve. Porque depois que a gente incorporar as claras em neve, a gente não bate mais com a batedeira, a gente apenas mexe ou com um fouet ou com a própria colher, né? E eu ainda não coloquei o fermento. O fermento é a última etapa depois que toda essa clara em neve estiver incorporada na nossa massa. Então, agora vamos bater essa massa aqui para ela ficar bem fofinha. Bom, gente,
a minha massa atingiu aqui o ponto que eu queria. Se você, por um acaso, colocar um pouco mais de farinha e a massa não ficar assim no ponto, você pode colocar um pouco de leite, ou mais uma colher de nata, ou até um pouquinho mais de iogurte para ela ficar, né? Ela precisa ficar uma massa grossa, tá? Uma massa consistente. Então agora a gente vai aposentar aqui a nossa batedeira e vamos seguir aqui, como eu falei, a última etapa, né? Ela é batida à mão, ou com um fouet ou com uma colher. Eu prefiro uma colher. Então aqui a gente vai pegar o nosso, né? Olha só, pessoal, o ponto, né, da nossa clara em neve, e a gente vai colocar ela aqui, toda ela de uma vez, dentro da nossa massa, e vamos agora, gentilmente, vamos agregar agora toda essa clara em neve na nossa massa do bolo. Isso vai fazer a sua massa, o seu bolo ficar mais aerado, ele vai ficar mais macio. É uma dica legal aqui de como deixar o seu bolo mais macio. E olha como ela vai ficando mais molinha também quando a gente vai agregando aqui a nossa clara em neve dentro da massa do bolo. Pessoal, já coloquei o meu forno para aquecer, 180 graus, tá? Ele já vai ficar pré-aquecido quando a gente vai colocar aqui o nosso bolo, né, dentro do forno. E já deixei aqui preparada também a nossa forma untada, né? Eu não costumo enfarinhar a forma, tá? Não é meu hábito, mas se você tiver o hábito de enfarinhar, ok, pode enfarinhar. Então aqui, pessoal, olha só, nós temos aqui uma massa, né? Ela fica, né, um pouquinho airadinha já. E agora, nesse momento, é que eu vou agregar o fermento. Tá? Então aqui nós temos fermento de bolo e eu vou colocar uma colher bem generosa, uma colher de sopa aqui, bem generosa de fermento aqui no nosso bolo. E, novamente, vou com a colher aqui, gentilmente, delicadamente, incorporar esse fermento aqui na nossa massa. Outro segredo, pessoal, é o fermento ele sempre ser de boa qualidade e dentro do prazo de validade. Se o seu fermento é muito velho, pode fazer com que o seu bolo não cresça. Então, ai, Luana, meu bolo nunca cresce, o meu bolo não cresce direito. O que que é? Pode ser o seu fermento, né? Então, sempre ter à mão um fermento de boa qualidade e um fermento novo, né? Se você não gosta, faz pouco, às vezes um potinho desses, ele dura muito. Então, se você faz poucas receitas, ele vai ficando velho sim. Então, te oriento a comprar aqueles sachês, né? Como aqui na casa da Luana a gente gosta de fazer algumas receitas, eu compro do potinho. Mas já me aconteceu também de comprar o potinho e não usar e ele ficar velho. Então isso também interfere na sua receita e vai deixar o seu bolo embatumado, vai deixar não vai fazer o seu bolo crescer. Então aqui, pessoal, ó, já incorporamos com carinho, né? Ele já começa a fazer a química aqui do fermento, né? Ele começa a ficar mais aerado e agora a gente vai colocar aqui na nossa forma. Você pode usar uma forma retangular como a minha, você pode usar uma forma redonda, aquela com furo no meio, né? A forma que você tiver em casa. Estou usando essa forma média, que é a forma que cabe no meu forno, o meu forno é pequeno. E aqui eu vou despejar toda essa massa aqui na minha forma. Se você tiver uma forma muito grande, se seu forno for grande, se a forma for maior que a minha, você pode fazer uma receita e meia. Então, você pode fazer uma receita com 6 ovos, né? Que também vai dar certo. Então, agora a gente vai aqui dar uma carinhada aqui. E está pronto. Agora vai pro forno, como eu falei,
forno 160, 180 graus, depende também da potência do seu forno. Aqui eu uso 180 e ele vai para o forno por aproximadamente 40 minutos. Bem, pessoal, enquanto o meu bolo fica no forno, é hora de guardar a bagunça, né? Então, sempre que a gente faz uma receita, fica a bagunça aqui na bancada. Então, nós temos aqui, né, os potes sujos, aqui a bancada ficou suja, a Luana sempre derruba alguma coisa, né? Faz parte aqui do protocolo. Então, vou te convidar, se você tá curtindo essa receita, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, comente sobre a receita, o que você achou desse bolo. Então, é o momento agora da gente fazer a limpeza da bancada, fazer a limpeza da cozinha, deixar tudo prontinho, enquanto o bolo aí assa, e depois eu volto para te mostrar como ficou esse bolo, qual foi o resultado desse bolo. Então, conto com teu comentário, conto com teu like, se inscreva no canal, diga para mim se você tá gostando das receitas. Espero você daqui a pouco para te mostrar o resultado do bolo, que tá aqui, ó. Tá aqui no forno para fazer a mágica de assar o bolo, né? Fazer a mágica acontecer. Te espero daqui a pouco. Pessoal, dica boa é dica compartilhada, né? Então tenha sempre à mão bons panos de limpeza e excelentes produtos de limpeza para fazer a limpeza da sua bancada, porque ela pode ficar aí engordurada e ela pode aí estar também manchando. Então, aqui, depois de fazer o nosso bolinho, né, nós temos aí sujeira na bancada. Então, eu vou usar aqui um desengordurante, e vou limpar aqui, fazer a limpeza da minha bancada com esse produto maravilhoso aqui, para deixar aí a bancada prontinha para receber o bolo pronto e pra gente servir depois aí o nosso café ou o nosso chá da tarde. Então, pessoal, dica boa, dica compartilhada. Então, lembre sempre de deixar toda a sua bancada, deixar o seu local de trabalho sempre limpo antes e depois que você terminar aí a sua produção, a sua comida, a sua receita, né? Então, estou aqui terminando a minha receita, utilizando aqui esse desengordurante e deixando tudo muito cheirosinho e limpinho para a próxima etapa. Pessoal, chegou a hora mais gostosa. O nosso bolo ficou pronto. E será que ficou gostoso? Vamos tirar do forno? Olha só, gente, esse bolo tá muito cheiroso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Ele até deu uma rachadinha aqui, né? Ele tá maravilhoso. Agora eu vou fazer a cobertura e depois eu trago ele aqui e vou cortar ele pra vocês. E chego a hora mais gostosa do vídeo. Olha só a fofura deste bolo. Vou mostrar aqui pra vocês. Acabei de cortar. Olha só como ele ficou macio, fofinho. Olha a textura desse bolo de iogurte. E com a cobertura de brigadeiro de avelã, que vai ter vídeo aqui ensinando como fazer essa cobertura de brigadeiro de avelã. Então tá aqui, pessoal, olha só, ele ficou perfeito, fofinho, e chegou aí a hora mais deliciosa, né? Vamos provar esse bolo aqui. Tá maravilhoso, delicioso, fofinho, macio, um sabor delicioso, e esse brigadeiro deu um toque diferente aí de sabor, né? Esse brigadeiro de avelã,
que eu ensino para vocês no vídeo. E tá aqui então, gente, a nossa receita de hoje: bolo de iogurte com cobertura de brigadeiro de avelã. Obrigada por ficar até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!